Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir para você aí, antes de assistir esta aula de escola dominical virtual, gostaria que você curtisse, que você, após assistir esta aula, que você fizesse comentário. Isso é muito importante para mim, meus queridos. E eu quero agradecer a todos que estão comentando e prometendo aí a enviar um certificado para aqueles que estão me acompanhando e comentando estas minhas lições. A lição de hoje é a lição de número 11. Discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Nós vamos ver nessa lição que o discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, com capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Pois discernir pode significar examinar ou investigar, bem como outras variantes. Discernimento significa julgamento e distinção. A adivinhadora de Filipos estava possessa por demônios e não falava em nome de Deus. Mas nós vamos estar explicando nessa lição que Paulo conseguiu discernir que aquele espírito, que aquele elogio não vinha de Deus, mas vinha do demônio. E nós precisamos, nessa lição, eu vou estar explicando para vocês o cuidado com elogios. Tem muitas pessoas, muita liderança embaraçada, porque deixa de levar ao elogio. E os elogios atrapalham a sua comunhão com Deus. Todo elogio é bem-vindo, mas que você saiba identificar se ele é para a glória de Deus, para a glória sua, ou para poder você estar mais junto daquele que está te elogiando porque quer uma fatia do seu bolo. Vamos para o texto áureo que diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A verdade que nós vamos praticar nesta lição: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. A introdução, ela diz que o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Então nós estamos vendo aqui que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir o Espírito. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado, entrando na introdução dessa lição que nós vamos estar vendo no decorrer da exposição desta aula, que nós precisamos saber discernir. Discernir é verbo, discernimento é substantivo. Então, Paulo conseguiu discernir que aquela mulher estava ali elogiando há vários dias. Aquilo foi incomodando, isso não foi uma vez só. Aquilo foi incomodando. Até que Paulo discerniu que aqueles elogios era uma falsidade maligna, tentando fazer com que Paulo, tomado pelo Espírito Santo, não atrapalhasse a obra que aqueles que tinha aquela mulher adivinha estava fazendo e ganhando o seu sustento. Então, o dom de discernir, meus queridos, discernir, nós precisamos ver antes dos problemas. Irmãos, professores, nós precisamos falar tanto na ordem espiritual como na ordem material,
para que nossos alunos, professores, eles possam entender, e eu quero que você entenda. Os pais precisam discernir os problemas que tem em casa para que suas crianças não sofram acidente. Espiritualmente nós precisamos discernir o que nós vamos falar, o que está acontecendo, por que alguém está falando daquela forma, por que alguém está nos tratando daquela maneira, discernir o porquê, por que nos está elogiando tanto, de onde vem a causa, por que causa vem aqueles elogios, para que nós possamos discernir biblicamente, né? Porque discernimento é essencial no processo de tomar decisões sábias. Que a partir de discernir o porquê daquilo, o porquê está acontecendo daquela forma, você vai tomar decisões sábias. Provérbio 3:6 já dizia: todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos procurar estar discernindo. As batalhas que estamos travando é espiritual, ou apenas no campo das emoções. Nós precisamos discernir, nem tudo é espiritual. Tem gente que está espiritualizando tudo. Então nós não devemos estar espiritualizando tudo. Muitas vezes o nosso problema é no campo da psicologia, é no campo humano. E aí nós estamos com problemas mais de causa humana. Pode ser afetivo, pode ser psicológico, pode ser do trabalho. E aí essas batalhas, elas não são em campos espirituais. Talvez está em outros campos, como no campo da emoção. O objetivo da primeira parte da lição 1 a 3, discorrer sobre discernir e discernimento. 1. Discernir e discernimento. Discernimento é a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. Então, no discernimento nós vamos procurar discernir este traçado. Se você não conseguir, se você for um maquinista, como você vai passar por essa linha? Qual é a linha correta para você tomar? Então você vai discernir qual o caminho correto para você seguir, olhando através do verbo que é discernir as linhas que estão na tua frente. O verbo discernir, 1 em 1. O verbo discernir, o Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir: anaquino, anaquirino e diaquirino. O significado do primeiro, anaquirino, é perguntar, interrogar, investigar e examinar. Quer dizer, aí você vai para o processo de juiz, porque você vai perguntar, você vai interrogar, fazer a interrogação para que você possa fazer uma investigação e daí você chega ao verdadeiro discernimento. Não é apenas eu pensei, que isso acontece muitas vezes, pastores estão acostumados com isso, as pessoas se apresentarem na igreja, cometeram um grande equívoco e depois está dizendo para o pastor: eu pensei. Meus queridos, a lição vem nos ensinando que nós não é somente pensar, nós precisamos ir para o verbo anaquirino, para nós discernir, que é perguntar, discernir perguntando, discernir interrogando, discernir investigando e discernir examinando. Examinando na vossa presença nenhuma culpa das de que o acusais acha nesse homem. Foi Jesus diante do tribunal ali sendo julgado e nenhuma culpa foi achada nele. Quer dizer, todo o exame foi feito, discerniu-se que aquele homem não tinha culpa, mas mesmo assim eles o condenaram. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir. Nós sabemos que na ceia do Senhor sempre nós vemos que aquele que não consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor, ele toma, ele participa do pão e do vinho para a sua própria condenação, não discernindo o ato em que Jesus instituiu, que é a Santa Ceia.
E aí Paulo diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, meus queridos, nós precisamos, a Santa Ceia tem que ser ensinada, não pode ser somente servida. Tem que ser ensinado com base na palavra de Deus, para que as pessoas possam discernir. 2. O substantivo discernimento. O termo grego é diakrisis. O significado é diferente, uma vez com o sentido de briga ou julgamento. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Paulo ensinando aos romanos. Quer dizer, dom de discernir os espíritos, se são malignos ou se provém de Deus. Discernir entre o bem e o mal. Quer dizer, temos contenda, temos problemas, vamos discernir se ele é ocasionado somente pelo homem ou se também tem ali uma influência maligna. 3. Atualidade. Há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Meus queridos, nós estamos com as igrejas hoje repletas de falsos profetas. Homens pensando mais como o Mago, Simão Mago lá de Filipos, que pensou em fazer uma parceria com Filipe para poder ganhar mais dinheiro em seu ofício. Então nós precisamos ter cuidado com os magos. Nós vemos que quando Moisés se apresentou a Faraó, há uma sequência de milagres, há uma sequência de fenômenos que aconteceu. A vara de Arão se transformou em cobra. Mas o que acontece? Os magos fizeram também das varas deles cobras. E foi indo. E transformou água em sangue. Os magos também transformaram. Criou-se aquela infinidade de rãs. Os magos também criaram. Então, meus queridos, cuidado você que não lê a Bíblia e come pelas mãos dos outros. O que acontece? Ele não tem discernimento. Todo vento leva ele. Tudo lhe atrai, desde que seja a pessoa que esteja fazendo fácil ou bem feito. E tudo isso ele crê e tudo isso acaba lhe enganando. Os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então por isso, meus queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entram no reino de Deus. A Bíblia afirma que o diabo tem tanto poderio que ele é capaz de fazer descer fogo do céu. Então Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios, maravilhas. E se possível ele vai fazer de tudo para enganar aqueles que estão seguindo ao Senhor, aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Então é por isso que nós precisamos ter discernimento, estar atento, estar alerta. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Meus queridos, é o que nós vemos hoje nas igrejas, muita igreja evangélica. Muitas pessoas perderam a graça de ir na igreja evangélica por causa dos falsos profetas, fazendo sinais, mas sinais que parece que estão com parceria com o inimigo. E eles se transformam em pessoas boas, pessoas boníssimas, em que conseguem enganar o povo. E esses, quando agem não agradando a Deus, são agentes de Satanás. Então sempre existiram falsas imitações. Não tem pessoas querendo imitar Jesus? Aqui no Brasil não tem um R Cristo. Nem em outros países não tem outras pessoas que dizem ser Jesus. Então as imitações aparecem. E nós precisamos estar de sobreaviso. Então isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. Quando Paulo falou dos dons, ele estava falando para a igreja daquela época, para que eles recebessem os dons e usassem de maneira para edificação, e que nós que também fomos alcançados, já vivendo em outra época, também possamos usar esses dons para discernir as obras das maldades espirituais.
O objetivo da segunda parte da lição: explicitar as artimanhas da adivinhadora de Filipos. Agora nós vamos nesse tópico 2, para as artimanhas da adivinhadora de Filipos. 2. Adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Por que você tem tanta facilidade de ser enganado? Porque falta conhecimento. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai compreender, você não vai discernir. Pois Deus permite, às vezes, o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Quantas pessoas saem das nossas igrejas, irmãos, para acompanhar movimentos que não têm fundamento? 2 e 1, uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. O diabo, ele tem poder, tem força para entrar na mente das pessoas, para manipular as pessoas. E quando esta jovem exclamou que aqueles homens eram homens que falavam do Deus vivo, aquela jovem estava sendo usada por um demônio, e o demônio falando na boca dela. E aí, meus queridos, veja que nós temos que ter cuidado com a bajulação, ou liderança, ou professor. Claro que eu sou a favor que alguém faça um feedback da tua mensagem, do teu ensino. Mas é importante que essas pessoas que venham fazer esse feedback, que venham a avaliar o seu comportamento durante a mensagem ou durante o ensino, seja pessoa de alta confiança e que te ame de verdade, para dizer os pontos fortes e os pontos fracos, mas te mostrando que tudo, que tu cresça para a glória de Deus. Os bajuladores nos atrasam a ida para o céu e muitas vezes nos impede de chegarmos lá. Porque os bajuladores querem nos colocar num topo, aonde não é nosso lugar. Além, por exemplo, mesmo que Paulo e Silas fossem homens dotados do Espírito Santo, cheio da graça, aquele elogio não podia ter sido feito, porque toda a glória é para Deus. Então, meus queridos, todo bajulador é falso. Você é liderança, você que exerce qualquer cargo e tem aquelas pessoas que querem te bajular, e você não é bobo, você consegue discernir. Então, você cuidado, todo bajulador é falso, é perigoso. O puxa-saco é igual ao carvão, apagado ele te suja, aceso ele te queima. Então, meus queridos, quando afagar o ego, a lei, escolha bem as palavras e os gestos. Quando você quer falar uma palavra de gratidão, de incentivo a seu pastor ou ao seu professor, escolha as palavras que você vai dizer. Deus não permite o testemunho do diabo a seu respeito. Lembre disso. Não deixe o diabo usar a sua boca e nem permita que o diabo use a boca de outro para poder te elogiar. Pois Satanás é o pai da mentira, o principal opositor da obra de Deus. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? É óbvio que havia algo de errado nisso. Nem sempre, quando alguém fala a palavra certa, está certo. O diabo estava falando a palavra certa, mas Deus não aceita. Deus não aceita nada vindo de Satanás, porque ele é pai da mentira. Ele fala de maneira querendo enganar. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. Quer dizer, Satanás entrava nela e fazia adivinhação. O diabo não adivinha o futuro, mas como ele conhece o processo da vida, como ele está no mundo desde antes de nós estarmos aqui, bem antes do ser humano, e acompanhar a vida do ser humano, então ele faz prognóstico que dá certo.
Veja as pessoas procurando cartomante, procurando outras pessoas que têm espírito de adivinho para poder ver o futuro. Muitas coisas acabam dando certo, porque é o que eu disse, eu acabei de dizer. Satanás conhece a trajetória humana e ele traça uma linha. E às vezes tem muitos hábitos familiares que se repetem, e aí, por repetir hábitos familiares, ele acaba acertando. Por isso essa jovem era possessa de demônio, e aí dava grandes lucros para aqueles, os seus empresários. Piton, espírito de adivinhação. Pitonisa, feitiçaria. Esses são os significados das palavras. Então, o que a gente diz aqui, que estou falando, não brinque com serpente. Não é bom brincar com serpente. Piton é uma cobra. E é uma cobra muito grande, e uma das maiores cobras do mundo. Espírito de adivinhação é uma especialidade do diabo. Então o diabo se transformou em serpente. E aqui, por exemplo, essa pitonisa porque vinha de Piton. E aí, cuidado, meus queridos. Tem muitos profetas que sofrem de distimia. E tem muita gente acompanhando eles, tem o transtorno da distimia. E muitas pessoas acompanhando esse profeta. E esse profeta falando como adivinhadores. E no processo de adivinhação, ela está trabalhando não com as armas espirituais, mas com as armas do adversário. Tenhamos cuidado. 2.3. Adivinhações ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus e os egípcios, as quais Israel deveria rejeitar. Assim como nós estamos alertando através dessa lição para ter cuidado com esses espíritos de adivinhação e que também contaminou nossas igrejas com profetas de meia tigela, profetas que não conhecem a palavra de Deus e a liderança muitas vezes não discerne e ele fica dando prejuízo à obra de Deus. Então Moisés aconselhou cuidado. Muitos cristãos vivem essas práticas no dia de hoje. Essas coisas, elas encantam o povo. Como Simão Mágico, muitos querem parceria para o sucesso. Eu venho falando desde a lição passada. Essas práticas de feiticeiro, você não vê de vez em quando, agora tem pouco, mas na década de 70, 80, de vez em quando tinha uma pessoa que ficava no meio da rua fazendo mágica e aquilo, muita gente fazia uma roda em volta dele, porque atraía muitas pessoas. Simão Mago atraía muitas pessoas. E quando o evangelho foi proclamado, Simão queria uma parceria para continuar fazendo sucesso. Então, como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados. Intuição, explicação de sonhos, cartas, leituras de mão, né? Então, cuidado vocês estão se enroscando nisso. Explicações de sonhos, né? E aí muitos trabalham com a intuição. E aí, por que não dizer que muitos cristãos também são enganados por estas práticas? O objetivo da terceira parte da lição, 1:3, mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. Então, o cristão precisa estar preparado. Nós sabemos que a lição que nós estamos estudando, do qual vou dar um certificado para você que está me acompanhando, é batalha espiritual. E a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. A nossa guerra é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Nossa guerra é contra isso. Por isso que Paulo mandou que nós nos revestimos. Então nós usamos as armas. Nós temos a arma que é o cinto. Esse nós andamos com ele. Nós temos pés calçados no evangelho. Esse nós andamos com ele. Nós temos a couraça. Nós andamos com a couraça. São 3 armas que nós usamos, que elas estão em nós. Mas tem 3 que nós temos que adquirir, que possuir. Um é a espada, que nós adquirimos, a espada do Espírito. A outra é o capacete da salvação e a outra é o escudo. São armas que nós temos que adquirir. O Senhor Deus não vai dar ela para nós. Ela está aí.
Mas existe preparação, treino para que nós possamos pegar essas armas. Você pode ver que se você ir a um restaurante, você pode sentar lá com o cinto da verdade, com a couraça da justiça e com o calçado, evangelho da paz, que é a armamenta que Paulo usou essas metáforas porque Paulo estava preso e vendo aí como se trajava um soldado romano. E na hora que ele chegava num lugar para sentar, tirava o capacete, colocava de lado, a espada colocava de lado e o escudo colocava de lado. O cinto, a couraça e o calçado, ele ficava, ele não precisava tirar. Então esse está em nós: calçado, cinto e couraça. Agora as outras armas nós temos que adquirir, está ao nosso cuidado, que são as nossas armas também de defesa. O escudo para apagar os dardos inflamados do diabo, a espada que penetra, que corta, que é a palavra de Deus, e nós temos o capacete para proteger aí a nossa mente. Então por isso nós precisamos estar preparado. E agora, com todo esse conhecimento, discernimento em nossa vida, no 3 agora nós vamos desmascarar os ardis astúcia, as ardis astúcia de Satanás. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro. Nem todos são ovelhas. Ei! Você está tratando como se todos fossem ovelha. Ó, quem está no meio dessas ovelhas aí que eu estou apresentando para você. Você conseguiu ver? Parece ovelha, mas não é ovelha. E a palavra, quando Jesus enviou os homens a pregar, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então o que ele está dizendo? Vocês precisam discernir. Não é que o lobo vai pegar vocês, mas vocês precisam estar discernindo o que é ovelha e o que é lobo. Então, para discernimento disso e para estar preparado, aí você precisa o quê? Para enfrentar o lobo, você precisa usar as armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas, que eu estava explicando aí, agora eu estava explicando. Olha a imagem aí, com as armas que Paulo nos mostrou que nós precisamos usar. Então o arsenal do Espírito Santo, meus queridos, é que vai nos defender, que também vai nos fazer discernir o que é lobo e o que é ovelha. 3:1, o dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. Mas o que o comentador está trazendo para nós, que além de julgar as profecias, o dom de discernir, que é um dom, ele além de discernir as profecias, ele também tem o poder de discernir outras coisas, tanto no reino material como no reino espiritual. Até que é bom, por exemplo, eu vejo muitos profetas e eu fico analisando, eu fico tentando discernir muitas vezes que eles estão falando, profetas de bajulação, quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com aquela menina, com aquela pitonisa. E aí, talvez a diferença é que lá aquela menina estava sendo usada pelo diabo. E aqui é um papel do homem, porque nós temos a ação de Deus, a ação do diabo e a ação do homem. Todos nós temos o nosso campo de ação. Não vou falar sobre isso, pois a lição e o tempo não permite. Então, essa não é a sua única função, o dom de discernir. Porque ele serve para distinguir a manifestação dos profetas, das profecias. Ele discerne línguas, ele discerne visões, curas, para ver se não são provenientes de fontes demoníacas. Você que é tão simples aí, você está pensando que toda língua estranha vem de Deus? Você está pensando que toda profecia vem de Deus, que toda cura vem de Deus? Nós estamos numa luta, numa batalha espiritual e nós precisamos identificar para não sermos enganados. Tudo isso vem para proteger-nos dos ataques satânicos. Eles se manifestam em situações nas quais às vezes não é possível. Com recurso humano uma manifestação daquela. Então por isso nós precisamos identificar a origem da manifestação sobrenatural. Nem tudo que é sobrenatural é Deus. O demônio, como nós já falamos no decorrer desta aula, o demônio tem
poder para fazer descer fogo do céu. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem vinha gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas. Veja como, mesmo Paulo sendo um homem de Deus, Silas sendo um homem de Deus que está na direção de Deus, demorou para eles discernir. Veja que tem que fazer pesquisa. É por isso que o discernimento vai lá, a perguntas, a indagação. Eu acredito que Paulo e Silas foram se indagando e talvez um conversando com o outro e dizendo, mas se essa mulher aí todo dia falando a mesma coisa, isso aí está certo? Então, meus queridos, e eles foram que aquele elogio teve uma hora que tirou a paciência deles e eles conseguiram realmente discernir que aquilo não vinha da vontade de Deus, mas da vontade do maligno. Então o propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. Eu estou falando, a Bíblia diz que o diabo é mentiroso. E aí o que acontece? O diabo queria enganar o povo para dizer que os dois estavam pregando a mesma mensagem. E se Paulo e Silas não repreendem, eles continuavam aí com seus lucros. Então, meus queridos, é por isso que eu tenho dito, cuidado, pastores perguntando, conversando com diabos. A Assembleia de Deus, estou há mais de 41 anos na Assembleia de Deus, e sei que não é do nosso costume estar conversando com o diabo, porque pastores da Assembleia de Deus sabem que o diabo é mentiroso e que Jesus disse que não há verdade nele. Então, por isso, pastores da Assembleia de Deus e de outros ministérios que não têm diálogo com Satanás sabem. Pastores que sabem discernir, sabem que não pode manter diálogo com o diabo, pois ele é mentiroso. Nunca afirmou, na verdade, Jesus diz que nele não tem crédito nenhum. Então, para que estar conversando e dando microfone e falando em rede nacional com o diabo? Rapaz, é preciso discernir. Eu fico pensando, quando eu vejo uma igreja, por maior que ela seja, por bom o pastor que seja, e dando um microfone para o diabo falar diante do povo, e o diabo conversando, e ele está vendo igreja, está vendo igreja. Meu querido, você está dando crédito a Satanás, então está fugindo da Bíblia, você não está discernindo. Está faltando discernimento. Porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Tudo que fala do que lhe é próprio, porque é o pai da mentira e nunca se firmou da verdade e nunca houve verdade nele. Nunca. Será que da agora para frente o diabo pode falar nessas igrejas, porque da agora para frente ele é verdadeiro? Se discernirmos a Escritura, Satanás sai em nome de Jesus. E não tem oportunidade para dar um microfone para Satanás falar. Fica meio esquisito. Mas você que é cristão, entenda que não devemos dar corda e nem estar conversando com o diabo, querer saber de onde ele veio. Então nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus. Nós precisamos ter dom de discernir, porque aí eles vão e denunciam os missionários à autoridade local. Então, infelizmente, meus queridos, o lucro fala mais alto até hoje. Essas igrejas que ficam colocando Satanás para falar, é porque elas estão pensando em publicidade e para trazer os incautos, e daí, por exemplo, é mais gente e mais gente para que eles possam estar enganando. Então, como o lucro fala mais alto, então vamos agora para as acusações. Foram lá e denunciaram Paulo e Silas, porque eles tinham expulso o espírito maligno daquela jovem. Eles não conseguiram ver a maravilha da grande libertação da moça, mas eles viram que aqueles, por causa do seu lucro que estava caindo, em vez de ver a libertação, eles viam perturbação da ordem pública. Então, meus queridos, e aí Paulo e Silas tornou-se pessoas não gratas lá naquela cidade. Jesus também se tornou pessoa não grata em Gadara por causa dos prejuízos dos porcos. Lembra? Quando Jesus expulsou aquele demônio e eles entraram nos porcos, Jesus teve que ir embora da cidade. Tornou-se não grata. Sai da nossa terra. 3.4. A necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. Então, quando você tem o dom
de discernir, você tem capacidade de discernir aquilo que o recurso humano não consegue discernir. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Ninguém conseguia discernir. Aquela mulher estava famosa pelas suas artes de adivinhação, mas aí chegou alguém que tinha o dom de discernimento. Muitas coisas estão acontecendo em nossas igrejas, mas parece que demora a aparecer alguém com esse dom para poder acabar com todas essas artimanhas do diabo. Então é preciso reconhecer a origem maligna de uma manifestação. Não se iludem com tudo, meus queridos. Não ache tudo bonito. Busque o dom de discernir. Como se comportar diante dos elogios da adivinhadora. Tem muitas pessoas que não sabem se comportar diante de um elogio. E aí ele vai fazer tudo para ser elogiado de novo. Se Paulo tivesse feito isso, o evangelho teria sido um grande fracasso. Isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Conclusão: Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira, na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um ser habilidoso na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, termina caindo no laço do diabo. Que Deus te abençoe, que você tenha discernimento. Espero você na próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.